vendo algumas pessoas tão amadas, né, que já nos conhecemos de missões, né? Já fui coordenador da cidade de Pedra Forte por 4 anos. Deixei a coordenação esse ano, agora em 2025, e agora nós estamos só ajudando ali novos membros, novas pessoas para ocuparem nosso lugar, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é dinâmico, e nós também precisamos ser dinâmicos. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos acolá. Eu saí do Renovar lá em Pedra Forte, que também está acontecendo, e o pessoal, gente, vai para onde? Tu vai para onde? Eu disse, desde que o Espírito Santo está me querendo em outro lugar hoje, né? E aí eu vim para cá partilhar da palavra de Deus com você, no início desse renovar, no início desse Kairos, desse tempo novo de Deus, esse tempo onde o Senhor nos chama a viver a verdadeira experiência com o Senhor ressuscitado. Enquanto eu rezava por esse momento, meus irmãos, me vinha muito forte, até mesmo que nós vamos ministrar, a palavra que nós vamos ministrar para nós. Brejo Santo é tempo de ressurreição. Brejo Santo é tempo de se levantar. Eu trago boas novas de paz e não de morte. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite de hoje, tome posse dessa palavra para você. Posse de vida e vida em abundância, porque é isso que o Senhor Deus nos traz. É isso que o Senhor Deus quer para nós e espera uma coisa de nós: que nós aceitemos essa vida abundante. Porque, meus irmãos, pode até parecer estranho, mas muitas pessoas não aceitam a vida em abundância. Muitas pessoas não querem viver essa vida, esse amor verdadeiro que o Senhor tem para nos oferecer. E é preciso, meus irmãos, que nós reconheçamos com as nossas palavras e também com os nossos atos que Jesus é o Senhor. A palavra fala que todo aquele que proclama que Jesus é o Senhor será salvo, mas não somente pela força das palavras, mas porque quando nós nos abrimos à graça e anunciamos com a nossa boca, nós declaramos uma verdade que está no nosso coração. E nessa noite nós queremos, sim, Senhor, sermos tocados pelo Teu amor. Nós queremos, Senhor, reconhecer que o Senhor é Deus e que o Senhor nos ama abundantemente. Diga, o Senhor me ama abundantemente. Vamos falar mais uma vez? O Senhor me ama abundantemente. Amém. E agora você vai abrir a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, e aí já começa a profecia de Deus para nós, já começa a profecia de Deus para Brejo Santo nessa noite, já começa a profecia de Deus para mim e para você. Eu tomo posse dessa palavra, e eu quero também que você tome posse dela. Vamos lá? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Podemos? Sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito, oráculo de Yahvé, desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Vós me invocareis, vireis e rezareis a mim, e eu vos escutareis. Vós me procurareis e me encontrareis, porque me procurareis de todo o coração. Eu me deixarei encontrar por vós, oráculo de Yahvé. Eu trarei vossos cativos
reuni-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos dispersei, oráculo de Yahvé. Eu vos farei retornar ao lugar de onde deportei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos entender essa passagem bíblica. Veja o que é que o profeta Jeremias começa falando. Tudo que aquele povo não tinha naquele tempo era paz e graça. Tudo que aquele povo tinha naquele tempo era desgraça, era guerra, era escravidão, era medo. Porque eles estavam escravizados na Babilônia. Meus irmãos, o povo de Deus estava escravo. O povo de Deus estava sofrendo. O povo de Deus estava morrendo, sem fome, sem água. Da água e da comida que sacia a sede verdadeira. Meus irmãos, tudo que eles não tinham era graça e paz, porque eles estavam numa terra estrangeira. Meus irmãos, como é ruim a gente estar num lugar onde nós sabemos que não é nosso e a gente não se sente bem, né? Já aconteceu com você? Você vai para a casa de alguém, vai fazer uma visita, não sei. Já aconteceu comigo uma vez, eu fiquei desesperado. Nós fomos fazer uma visita para uma pessoa em outra cidade e nós íamos dormir nessa cidade. Meus irmãos, mas a acolhida foi tão ruim que não era nada de igreja não, né? Nós íamos fazer realmente uma visita para uma pessoa necessitada. A acolhida foi tão ruim que quando acabou a visita, e era longe, quando acabou a visita eu olhei para a mãe e disse: mãe, vamos embora, porque aqui não é nosso lugar. Vamos embora porque aqui eu não estou me sentindo em paz. Então vejam, meus irmãos, aquele povo de Israel escravizado, morrendo, sofrendo, não tinha paz, não tinha graça. E vejam o que é que o profeta fala para eles, naquele momento de mais necessidade: eu vos trago, eu vos designei. Eu tenho para vós desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Meus irmãos, tudo que aquele povo tinha era futuro e esperança. Eles estavam escravizados. Como é que um escravo tem futuro? Como é que uma pessoa escravizada tem esperança? E nós dizemos que a esperança é a última aqui? Meu irmão, e quando a esperança morre, não sobra mais, não sobra mais nada. E o Senhor vem dar essa palavra de ânimo para aquele povo, mas também o Senhor vem trazer uma palavra de ânimo para mim e para você, meu irmão. Talvez nós hoje estejamos nos sentindo desgraçados, impacientes, escravizados, fechados, mas o Senhor traz para nós essa palavra: eu tenho para você paz e graça, eu tenho para você futuro e esperança. Talvez o seu coração se encontre como o coração daquele povo em Israel, escravizado, medroso, fechado, com medo. Mas o Senhor nessa noite traz essa palavra de avivamento para o nosso coração. Eu tenho para vós palavra de paz, de graça. Eu tenho desígnios de esperança e de futuro. Quem crê, diga: eu creio. Não foi fraco. Amém, mas pelo menos dois tomaram posse. Eu vou perguntar de novo. Se você toma posse dessa palavra, diga: eu creio. Eu creio. Amém.
Há um propósito para nós, meus irmãos, e Deus não esquece a sua aliança. Deus não esquece a sua aliança. E a promessa dele, meus irmãos e minhas irmãs, é uma promessa de restauração, porque o Senhor quer nos restaurar. E por isso que ele falou para Jeremias: se eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito, orai no Senhor, desígnios de paz e não de esperança, vós me invocareis e vireis, porque o Senhor sabia que seria necessário alguém vir para libertar não somente aquele povo de Israel, mas todos nós que estávamos e vivíamos na escravidão. O nosso coração, meu irmão e minha irmã, não se encontra diferente do coração do povo de Israel, escravizado pelo pecado. O nosso coração não se encontra diferente do coração daquele povo daqueles anos, porque o nosso coração hoje é escravizado, não pelo Egito, mas pelo pecado, não pelo Egito, mas pelas nossas concupiscências. O nosso coração hoje está escravizado, não pelo Egito, mas por nós mesmos. Somos nós, meus irmãos, que criamos a escravidão no nosso coração. Somos nós, meus irmãos, que criamos os nossos próprios deuses. A minha oração todos os dias é assim: Senhor, me salve de mim mesmo, porque eu sou o meu maior inimigo. E às vezes nós temos mania, que eu acho isso muito feio. Nós temos mania de colocar a culpa no diabo, não é? Uma culpa que não é do diabo, meu. Nós temos mania de transferir os nossos problemas. E isso nós vamos entender que desde sempre, porque quando Adão e Eva pecaram, ali foi uma bagunça danada, né? Jesus olhou para Eva, para Adão. Deus olha para Adão, Adão diz que foi Eva olha para Deus, diz que foi a cobra, né? E aí continua a história. E nós, depois de tanto tempo, continuamos a lançar os nossos problemas e as nossas responsabilidades para outras pessoas. Então, meu irmão, não ponha a culpa no diabo, porque a culpa é sua. Muitas vezes a culpa é sua. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: muitas vezes a culpa não é do diabo. Muitas vezes a culpa é sua. Porque nós é quem criamos nossos pecados, meus irmãos. Nós é quem criamos os nossos deuses. Nós é quem criamos as nossas próprias dificuldades para não seguir o Senhor, para não buscar o Senhor. Às vezes é sim o nosso esposo, nosso não, né? Às vezes é sim o seu esposo ali jogando para a igreja e você dizendo que tem que fazer a ajuda dele. Eu não vou deixar meu benzinho sem a ajuda dele. Ele doido para te tomar para a igreja, mas você quer porque quer fazer a ajuda dele. Meus irmãos, às vezes não é culpa do diabo, às vezes não é culpa do irmão, às vezes são as nossas próprias concupiscências, são os nossos próprios pecados, que nós acreditamos que são maiores do que a graça de Deus. Então sempre, todos os dias, a minha oração é: Senhor, eu preciso que o Senhor me salve de mim mesmo. Porque se for por mim, Senhor, o negócio está feio. E você sabe, meu irmão, que se for só por você, só pelas suas forças, só pela sua vontade, nada podeis fazer. Lá em João também Jesus já disse isso. Jesus já sabia dessa nossa necessidade. Jesus já sabia da necessidade de você fazer essa oração. Jesus disse: porque sem mim, nada podeis fazer. Você reconhece isso? Nós não vamos finalizar a nossa oração, a nossa pregação, mas eu sei que nesse momento, se possível, você baixe um pouco
pouco os seus olhos e com sinceridade do seu coração, eu quero que com as suas palavras, mas no silêncio das suas palavras, não precisa externalizar. Eu quero que você faça essa oração: Senhor, eu quero nessa noite entender que sem o Senhor eu não consigo fazer. Eu consigo entender agora, Senhor, e eu quero nessa noite anunciar e denunciar que sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor, e aí, meu irmão, eu quero que você vá colocando quais são as suas necessidades, porque eu sei que muitos de nós aqui, até a missa do domingo não consegue ir direito. Até a missa do domingo você está faltando, meu irmão e minha irmã. E eu quero que nesse momento agora, pelo clamor do Espírito Santo, você peça ajuda. Se necessário, você pode dizer: Senhor, por favor, me ajude, porque eu sei que sem o Senhor eu não consigo ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero que você se coloque dependente totalmente das mãos do Senhor. Vá fazendo a sua oração e vá quebrantando o seu coração, porque quando o coração é quebrantado, meu irmão, não importa, o Senhor escuta. Mas vá quebrando o seu coração nesse momento na presença de Deus. Vá falando das suas necessidades, porque sem Ele você não pode fazer nada. Sem Ele você não consegue ser uma boa pessoa. Sem Ele você não consegue fazer boas obras. Sem Ele você não consegue dar esmola. E às vezes, meus irmãos, quantas vezes, Senhor, nós lutamos com as nossas próprias forças? Quantas vezes, Senhor, nós queremos lutar com as nossas forças, porque nós nos achamos fortes demais? Vem, Espírito Santo, sobre nós nesse momento. Vai lembrando no coração dessas pessoas que estão aqui, Senhor, a necessidade que elas têm da Tua presença, Senhor. Vai transformando, Senhor, e vai derrubando, Senhor, qualquer altar que nós construímos para outros deuses, especialmente para nós mesmos. E aí, se você for acabando a sua oração, você pode ir olhando para nós, para mim, porque, irmãos, realmente nós fazemos tantos altares para outros deuses durante a nossa vida. Nós fazemos tantos altares para Deus na nossa vida. Nós fazemos altares da nossa autossuficiência. Nós fazemos altares da nossa autonecessidade. Nós fazemos tantos altares, mas o Senhor, nesse período de carnaval, Ele quer derrubar todos os altares. Porque não há outro Deus como o nosso Deus. E esse ano a Renovação Carismática Católica tem utilizado realmente essa frase: não há outro Deus, porque em nenhum outro nome há salvação. E nós precisamos entender que a salvação da nossa vida, a salvação dos nossos dias, a salvação dos seus problemas, não está em você, não está no seu patrão, não está no seu amigo, não está na sua namorada, no seu esposo, está em Jesus. Quando nós entendemos, meus irmãos, que só no nome do Senhor Jesus existe salvação, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada, porque realmente só a salvação do nome dele. Então, meus irmãos, Jeremias veio falar, né? Eu conheço os teus desígnios de paz e não de desgraça. Vou nos dar um futuro e uma esperança. Vou reunir com todas as nações que estão dispersas. Eu reunirei, meus irmãos.
Jeremias, há tanto tempo atrás, já estava nos dando um sinal de algo maior. O Senhor, Jeremias, já estava nos apontando para alguém ou para algo que viria realmente salvar toda a humanidade. Porque, meus irmãos, nós sabemos muito bem que o mundo ele foi criado para a perfeição. O mundo foi criado na perfeição. Se você pegar lá Gênesis capítulo 1, você vai ver que tudo foi criado por Deus, estava tudo muito bem, até então Adão e Eva causar aquele pecado. Mas desde aquele pecado, veja só, desde aquele momento, meu irmão, no momento do pecado, abundou a graça de Deus. Aonde o pecado abundou, naquele momento onde Adão e Eva comeram o fruto daquele fruto, a graça superabundou, porque o próprio Deus profetizou: eu irei pôr inimizade entre ti e a mulher, tu e a descendência dela, tu esmagarás tu morderás o calcanhar dela, e ela te ferirá a cabeça. E ele fala da descendência dessa mulher que traria a vitória ao povo de Deus. Meus irmãos, então vejam, desde Gênesis, desde o primeiro momento, aonde parecia que tudo estava perdido, porque se fosse aos olhos humanos, o plano de Deus, na hora que Adão e Eva comeram aquele fruto, estava perdido. Mas Deus, desde aquele momento, já tinha a solução para aquele problema, porque Ele disse que a descendência daquela mulher, o filho daquela mulher, quem é aquela mulher? É Má. O filho daquela mulher destruiria todo o mal que Adão e Eva construíram. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa, e isso é uma coisa tão confortante. Deus tem o controle de tudo. Quando a gente pensa, meus irmãos, que está tudo acabado, quando você pensa que tudo acabou, quando você pensa que não tem mais jeito, quando Adão e Eva comem daquele fruto, Deus fala: eu tenho o controle. Eu tenho o controle. E o Senhor quer trazer essa palavra para alguns dos nossos corações nessa noite. Alguns dos nossos corações nessa noite estavam precisando escutar essa palavra. E essa palavra já vem para você, nessa noite. Eu tenho o controle de tudo em tua vida. Pode parecer que não, meus irmãos, porque vai ter hora que o negócio vai arrochar. Desculpa a palavra, desculpa a expressão, mas tem hora que o negócio vai arrochar. Mas o teu Deus tem o controle de todas as coisas. E aquele que confia nele, meu irmão, não tem o que temer. Se Deus conseguiu reverter aquela situação no Éden, Ele é capaz de reverter toda e qualquer situação dos nossos dias. Deus é capaz de reverter toda aquela situação. Então, meus irmãos, desde aquele momento do Adão e Eva, quando aquele casal pecou, desde aquele tempo o Senhor vinha preparando os profetas, vinha preparando as palavras, vinha anunciando como nós estamos anunciando nessa noite, anunciando a salvação, anunciando que o futuro seria próspero, anunciando que a bondade do Senhor era sem fim. Desde aquele tempo todos os profetas falavam isso, e as palavras pareciam que eram poucas, porque as pessoas não escutavam, as pessoas não entendiam, ninguém sabia o que queria dizer aqueles profetas. Mas como assim? Como é que Deus fala que vai ter esperança? Como que Deus fala que são dias de futuro, se nós estamos aqui nesse Egito escravizados? Mas Deus tem o controle de tudo. Deus sabe o que faz. E meus irmãos, no tempo oportuno, porque tudo de Deus tem tempo. Às vezes é bom a gente lembrar disso. Às vezes é
bom a gente lembrar que as coisas acontecem no tempo de Deus. Fale isso. As coisas acontecem no tempo de Deus. Fala mais uma vez para o seu coração. As coisas acontecem no tempo de Deus. Acontecem. Meus irmãos, enquanto parecia também que estava tudo bom, que estava tudo ok, porque a vida é assim, Deus manda uma virgem. Deus prepara uma mulher. E quando Deus prepara essa mulher, a salvação vem ao mundo através de Jesus. Meus irmãos, esses dias de esperança, esses dias de futuro que Jeremias estava profetizando, ele vem se concretizar no nosso tempo através da pessoa de Jesus. Através da pessoa de Jesus, meus irmãos, nós temos acesso a essa esperança. Na pessoa de Jesus, nós temos acesso à vida. Na pessoa de Jesus, nós temos acesso à transformação. A transformação, seja lá o que for, a transformação do nosso interior, a transformação da sociedade, a transformação dos nossos dias em Jesus. A palavra fica clara, os testemunhos são claros. Em Jesus há salvação. Em Jesus há salvação para mim. Em Jesus existe salvação para você. Jesus é capaz de nos salvar do mundo, mas Jesus também é capaz de nos salvar de nós mesmos, das nossas situações, das nossas angústias. E feliz, meu amigo, feliz que encontra esse caminho da salvação e segue esse caminho da salvação. Feliz quem aceita os desígnios do Senhor na sua vida e por ali brilham. Quantas vidas aqui foram transformadas por esse amor e essa salvação que Cristo trouxe à sua vida? Você já se perguntou onde você estaria se não fosse o amor de Deus? Você já se perguntou onde você estaria, o que você seria, se não fosse um dia esse sentimento que Deus trouxe ao teu coração da necessidade de reconhecer como Senhor e Salvador? Se eu fosse abrir aqui o microfone para falar, eu tenho certeza que quantos testemunhos comigo sairiam? Porque um dia você se encontrou com o Senhor. Meus irmãos, nessa noite, essa noite é a noite e permitirmos que Deus age em nossa vida. Essa é a noite de permitirmos que a salvação venha para nós. Meus irmãos, às vezes a salvação não vem com choro, a salvação não vem com arrepio, às vezes a salvação não vem com, já viram, repouso do Espírito, né? Às vezes a gente acha que a salvação de Deus só vem com essas coisas. A salvação acontece no nosso orar. Meus irmãos, e como é bom termos um Salvador. Quem tem a experiência de ter um Salvador, levanta a mão. Meu Deus, pensa aí comigo, vamos refletir um pouquinho. Como é bom a experiência de ter um Salvador. Como é bom a experiência de saber que existe alguém por nós. Como é bom a experiência de estar com o coração totalmente dilacerado, sofrido, angustiado, desesperado. Mas aí o nosso Salvador vem e nos traz paz, e nos traz consolo, e nos traz alívio. Esse é o nosso Salvador. Esse é quem nós anunciamos, esse é quem nós amamos, esse é quem nos transforma dia após dia. E nós queremos mais uma vez reconhecer essa salvação, mais uma vez sentir o toque desse Salvador para nós.
Eu tenho 5 minutos? 5 minutos. 5. E pregação? E pregação? Então vamos ficar de pé rapidinho para a gente rezar um pouquinho. Essa graça, ela não começou hoje em nossas vidas. Essa graça, ela começou no batismo. Essa salvação, ela começou no batismo. Mas nós queremos, nessa noite, de hoje para sempre, reconhecer, sentir e verificar esse amor e essa salvação de Deus para nós. Você possa fechar os seus olhos. Eu não vou orar por você. Eu não vou orar por cura. Eu não vou orar para que Deus toque o seu coração. Eu sinto que não é isso que Deus quer, que já até sei, já aconteceu. Mas o que eu sinto no meu coração é que Deus quer que você comece esse encontro de renovar, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que a sua salvação vem de Deus poderoso, reconhecendo que a tua vida foi e é transformada e será transformada, porque existe um Deus com você. Eu vim aqui para te lembrar que nos teus maiores dificuldades, nas tuas maiores limitações, nos teus piores momentos, existe um Salvador por você. Eu vim te lembrar que você não está sozinho, nem está sozinha, seja lá qual for a tempestade que você tenha passado, seja lá qual for a situação, o problema por maior que for, existe alguém com você. O nome dele é amor. E esse amor que nos envolve nesse momento, é esse amor que te envolve, é esse amor que te liberta de você mesmo. Nós queremos reconhecer, Senhor. Você pode falar isso com as suas palavras? Eu quero reconhecer que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Pode falar, Senhor. Eu quero reconhecer que o teu amor, Senhor, me alcança nessa noite, me alcançou, e esse amor é quem tem me transformado, ou que irá me transformar. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor é o único Senhor, que não há salvação fora do teu nome. Pode dizer? Que não há salvação no meu nome, que não há salvação no meu trabalho, que não há salvação no meu dinheiro, que não há salvação nos meus bens. Eu quero reconhecer que a salvação vem de Jesus. Aí você pode dizer: o Senhor é a minha força. Você pode dizer, fala isso, mas fala assim com alegria: o Senhor é a minha força. Eu sei que o Senhor é a minha força. Eu sei que o Senhor é o meu Salvador. Eu sei que o Senhor é aquele que me levanta. É aquele que me tira do chão, me bota para vencer. E por causa desse amor, diga aí, por causa desse amor, eu sou um vencedor. Eu sempre serei um vencedor, porque Deus está comigo. E eu posso me abalar, mas o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Por causa desse amor, nós podemos ir mais longe.
reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador. E que não sou eu, não são os outros, mas o Senhor é o Salvador. Aleluia. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem crê nele, levanta a mão. Veja o que a palavra fala: para que todo aquele que nele crê não pereça. Olhe para a pessoa que está falando assim: você não vai perecer, você não vai ficar derrotado, porque você crê no Filho de Deus, você crê naquele que é poderoso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem é salvo pelo Senhor, diga: eu sou salvo pelo Senhor. Diga mais alto: eu sou salvo pelo Senhor. Eu reconheço, Senhor, a tua salvação. Fale alto para a gente encerrar. Diga: eu reconheço, Senhor, nesta noite a tua salvação. Eu reconheço que não há outro que me salve, não há outro que me liberte, não há outro que me restaure, porque o Senhor é o meu Deus e o meu Senhor. Eu reconheço, Jesus é meu Salvador, para hoje e para sempre. Eu reconheço, Senhor, e aceito essa salvação. Aceito, diga: eu aceito essa salvação em minha vida, para hoje e para sempre. Você possa, meus irmãos, com as mãos lá em cima, aplaudir o nome do nosso Salvador. Viva Jesus! Ele é o Senhor. Vamos cantar. Salvação. E nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte e bondade. Jesus, meu Salvador. E nenhum outro a salvação. E nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte e bondade. Jesus, meu Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no
dos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.